Essa é uma pergunta que a gente ouve praticamente todos os dias, né? E ela é uma pergunta que ela parece simples, mas a resposta é extremamente complexa, porque envolve muitas variáveis que podem impactar sobre o aprendizado de uma forma geral e principalmente sobre o aprendizado da leitura e da escrita. Vejam assim, se tudo estiver correndo bem, se tudo estiver indo dentro do esperado, crianças ao final dos 7 anos, portanto ao final do segundo ano do ensino fundamental, devem estar sendo capazes de ler e de escrever. Por que isso é importante? Porque ao final do terceiro ano do fundamental, então ao final do oitavo ano de vida, essas crianças devem estar sendo capazes de ler, de escrever e de interpretar pequenos textos, né? Agora, é fato que nem sempre as coisas acontecem dessa forma fluida, como a gente espera. E aí que eu digo que existem então muitas variáveis que podem estar impactando no aprendizado global e particularmente no aprendizado da leitura e da escrita. A gente precisa entender que muitas vezes o próprio processo de alfabetização daquela criança ele não foi adequado. A gente sabe que crianças diferentes aprendem por mecanismos neurobiológicos diferentes. Então, se a forma, o instrumento que está sendo utilizado para a alfabetização daquela criança, o método, ele não é o mais adequado, essa criança certamente terá mais dificuldade. Essa criança pode ter também algum distúrbio de aprendizagem. Ela pode ter, por exemplo, um transtorno específico de leitura escrita, dislexia, que sabidamente vai alterar o curso do aprendizado da leitura e da escrita, e nesse caso, se o diagnóstico não for precoce, adequado, e se a gente não fizer uma intervenção adequada às necessidades da criança disléxica, ela possivelmente nunca vai adquirir uma leitura para a par com as demais crianças. Uma outra coisa muito importante, pessoal, quando a gente tem crianças com dificuldade de aprendizado de leitura e escrita, é a gente sair um pouco do mundo da dislexia, né, que é um mundo muito amplo, mas sair um pouco desse mundo e analisar outros transtornos. Porque às vezes a criança não aprende a ler e escrever no tempo adequado porque ela tem TDAH, e isso cria uma barreira comportamental que antecede o aprendizado da leitura e da escrita. Ou essa criança tem uma desordem do processamento auditivo central, que também dificulta muito a evolução da leitura, da escrita e da interpretação. Ou essa criança tem um nível leve de transtorno do desenvolvimento intelectual, ela tem uma deficiência intelectual leve, cujo impacto ele é muito focado no aprendizado escolar. Ou essa criança tem uma deficiência sensorial, ela tem algum problema auditivo, propriamente dito, algum problema visual, que também impactam sobre o aprendizado da leitura e da escrita. Então, a resposta objetiva dessa pergunta é: se tudo estiver correndo bem, ao final do segundo ano do ensino fundamental, essas crianças devem estar lendo para que ao final do terceiro ano estejam lendo, escrevendo e interpretando pequenos textos. Agora, se as coisas não estão correndo dessa forma, é necessário uma investigação subsidiária.